Mais uma vez, muito obrigado pelos irmãos que estão aí nos acompanhando pelo Zoom, pelo YouTube. E nós estamos passando a palavra, então, para a Giovânia, que vai falar para a gente um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Giovânia, com você. Boa noite a todos, companheiros que estão aí nessa luta junto conosco. Boa noite àqueles que também estão acessando aí os internautas, além dos do nosso grupo da Casa Espírita Sebastião Marte, né? Nós vamos falar sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo e sobre a parábola do festim de bodas. Então, muitos os chamados e poucos os escolhidos. É o tema, né, do capítulo, e nós estamos com essa parte da parábola do festim de bodas. Então, a parábola do festim de bodas é uma das parábolas, e às vezes a gente não entende por que desse recorte de Kardec, né? Se a gente não considerar o acompanhamento dos espíritos para a escolha desses textos do Evangelho do Novo Testamento para o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não entende muito bem, né? Tem algumas passagens que a gente não entende muito bem. E essa é uma das parábolas que ela traz uma série de dúvidas, porque ela fala de uma punição, né? De atar pés e mãos, ela fala de trevas exteriores, ranger de dentes. Então, mas essa parábola, ela é uma das parábolas mais ricas, talvez. Todo o Evangelho, ele é muito importante para o nosso aprendizado, todos os ensinamentos de Jesus, mas o que nós estamos querendo colocar aqui é que essa parábola, especificamente, dentro do princípio doutrinário, da doutrina dos espíritos, ela traz um passo a passo, porque ela traz sobre a reencarnação, ela traz sobre o espírito e o perispírito, ela traz sobre o livre-arbítrio, né? Então, Mateus, que é o evangelista que está aqui na nossa tradução, no nosso livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é quem fala da parábola aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não é só Mateus que fala dessa parábola, Lucas também fala, mas Mateus, por que Kardec escolhe exatamente Mateus? Porque Mateus falava para aquele público, para aqueles espíritos que conheciam a tradição religiosa, né? Conheciam as leis de Moisés. Enquanto Lucas, por exemplo, ele falava para outros públicos, né? Então, o termo, a diferença aí, basicamente, vai ser: Mateus usa o termo reino dos céus e Lucas vai usar o termo reino de Deus, dada a sutilidade do valor espiritual dessas recomendações. E aí a gente vai ver no desenrolar aqui do raciocínio que faz toda a diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Então, como ele falava para as pessoas que conheciam as leis, eles sabiam que Deus enviava e enviou vários espíritos que não se consideravam espíritos naquela época, mas enviou vários mensageiros. E os profetas, então, foram os primeiros, porque a parábola ela vai nos falar exatamente de uma festa de bodas, né? Tanto que o título dela é esse, Parábola do Festim de Bodas. Nos escritos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, seguiu a mesma tradição. Os estudiosos desse texto bíblico chegaram à conclusão de que todas as vezes que foi se falar sobre o reino de Deus, sobre a união do homem, ou o retorno do homem em essência divina para o Pai, essa relação foi colocada em todas as passagens como uma festa de bodas.
um casamento, o que representaria não esse casamento que nós conhecemos, que é homem e mulher, né? Mas apenas para pontuar aqui, nós não estamos fazendo nenhuma discriminação, mas nós estamos dizendo o quê? Que aqui, esse casamento é aquela união espiritual das almas vinculadas novamente ao Criador, retornando em perfeito estado harmônico para o Criador. Então, em todas as parábolas que falam do retorno da alma, do espírito, né? Do ser criado ao Criador, trata-se de uma festa. E essa não seria diferente. Então, nessa festa, o rei, que aí a gente pode colocar aqui, porque no Antigo Testamento, Deus é um rei. E aí o rei que convida é Deus. Mas a festa de bodas, o casamento, é do seu filho, que é Jesus. E os convidados, aqueles primeiros convidados, são aqueles que vão lá, ele manda os seus servos para fazer o convite, e eles rejeitam. E aí é interessante, porque a percepção que nós temos com o advento da doutrina espírita é diferenciada da que se tinha antes da doutrina espírita, no sentido de que a doutrina espírita ela abre para nós a porta da reencarnação. Ela abre para nós a porta do espírito eterno que somos nós, habitantes temporários de um corpo e de vários planetas ou várias moradas da casa do Pai. Então, os espíritos que estão aqui na Terra estão constantemente, trazendo para os nossos dias de hoje também, recebendo o convite e recebendo também enviados de Deus, que vêm, por época, fazer o processo de condução dessa humanidade no sentido de retornar o espírito à harmonia inicial, que é o amor. O amor é a chave, né, de todo o processo. Então, o que aconteceu com os primeiros profetas? Foram mortos. Muita gente morreu por conta de trazer esse anúncio do reino de Deus. E com Jesus não seria diferente. A gente pode falar lá antes de Jesus, né, no ano 300 e pouco, Sócrates, a ideologia, porque Sócrates é um precursor da doutrina espírita, a sua ideologia de o espírito que há, ou a alma que há no ser, ela é maior do que todas as coisas, e ela é primeira, ela é uma essência, e essa essência é divina, né? Então, ele também foi morto, né? Ele foi condenado. Jesus também, que vem com os ensinamentos, também é rejeitado, mas antes dele também teve vários, né? A exemplo, inclusive, de João Batista também, já na época de Jesus. Então, não ficou entendido para aquela humanidade, aquele povo no primeiro momento, de que eles eram um povo que estavam sendo convidados a fazer essa introspecção, a mudar os comportamentos, a voltar ao eixo harmonizado, para que, quando desencarnassem, retornassem a Deus. E aí, muitos foram os enviados. A história traz inúmeras notícias em várias épocas da humanidade, em lugares diferentes. Por quê? Porque no primeiro momento, como diz a parábola, foram convidados e foi rejeitado o convite. Então, o rei manda o quê? Vai e convida aqueles que estão nas ruas, né? Convida a todos, os bons e os maus. Porque aqueles primeiros que receberam não quiseram ou não tiveram compromisso, porque nós sabemos que nós, como espíritos eternos, quando reencarnamos, nós já trazemos uma programação.
Agora, nós sabemos também, através da doutrina espírita, que a gente tem um livre-arbítrio. Então, é uma decisão nossa seguir ou não o nosso roteiro, e é uma opção nossa, portanto, apressar o nosso processo de evolução ou estacionar nele, pelos nossos próprios movimentos em relação à lei. E aí, porque a gente já sabe o que está na lei. Hoje, nós, os espíritas, conhecemos a lei também. Nós, os brasileiros, o povo brasileiro, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é a proposta divina para o nosso país. E nós, brasileiros, como é que estamos recebendo esses que estão vindo, esses emissários, esses mensageiros, as boas novas? Eu vou, inclusive, chegar agora nesse momento da pandemia, né? Porque é bom que a gente traga para os dias de hoje para ficar mais perto de nós. Então, nós recebemos esses emissários o tempo todo e rejeitamos. Chega um momento em que vai haver separação. Então, vai lá e convida todo mundo. Mas o rei, mesmo tendo mandado convidar todo mundo, ele resolve cumprimentar aquelas pessoas que lá estavam. E aí, quando ele chega, ele encontra um que não está vestindo a roupa, né, nupcial. E aí a gente fica confuso, porque assim, mandou convidar todo mundo. Então, se mandou convidar todo mundo, tinha alguma regra? Ora, o convite de Deus é para todos. Há os que vão aderir e os que não vão aderir. Mas as regras e a lei, ela é universal. Qual é a condição para entrar no reino de Deus? Para estar em comunhão com o Pai? É cumprir a lei. E qual é a lei? A lei é a lei de amor. E Jesus traz isso claramente. Porque por mais que tivesse sido dita antes de Jesus, nós continuamos a não querer entendê-la. E aí Jesus vem e marca com o exemplo que dá dos principais mandamentos da lei, quando ele diz que a lei se resume exatamente nesses profetas, né? E no amor, porque ele coloca a caridade, como Paulo traz também na sua carta, na primeira carta aos Coríntios, como sendo igual ao amor. E o amor é a maior lei que há. Então, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Primeiro a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, nessa linha de raciocínio, há um resumo dos 10 mandamentos trazido por Moisés, mas fica tudo subentendido, que todos aqueles outros que eram elencados, eles estão vinculados necessariamente à nossa ação em relação ao nosso próximo. Então, a mudança aí, e essa túnica, essa veste nupcial, ela está relacionada com essa mudança interior. E aí a gente vai, mais uma vez, fazer um paralelo, traçar um paralelo com a doutrina espírita, com os ensinamentos. Porque nós falamos que essa parábola fala também do perispírito. No livro Nosso Lar, nós vamos ter uma passagem onde André Luiz fica admirado porque uma mulher tentava entrar no Nosso Lar e ela não pôde ser recebida. André Luiz, na condição que ele estava, ele não conseguia ver. Mas quando ele questiona, ele interroga, o mentor esclarece imediatamente que ela ainda não estava preparada. Onde estava essa marca? No perispírito dela, porque eles estavam no plano que não é material como essa matéria que nós conhecemos. Então, esse perispírito que ali estava, ele tinha chagas, ele tinha manchas. E aí, não tinha ainda a condição de adentrar naquele espaço pela própria vibração. E aí é que eu trago para os dias de hoje. Nós estamos aqui na Terra, vivendo todo esse processo. Há mais de 2000 anos, a mensagem de Jesus cada vez mais clara. A doutrina espírita
há mais de 160 anos, sendo esse véu que abre, que descortina. A investigação, ela pode ser feita por cada um de nós. Todos os espíritos que têm vindo para clarear essa informação. Se a gente for ver, a doutrina espírita, ela tem um acervo, um arsenal didático, e a própria didática de Kardec segue a didática de Jesus, no sentido de que Jesus falava por parábolas, porque era um ensinamento constante, um ensinamento universal. A gente precisava, nas demais épocas, todas as épocas da humanidade, conseguir chegar ao entendimento. E Kardec, no passo a passo, quando traz o Livro dos Espíritos, com todas as perguntas relacionadas em relação a tudo o que há de necessidade humana no planeta como a Terra, e com as respostas do Espírito de verdade. Então, nós temos um manual que vem passo a passo. Segundo o livro, fala sobre a mediunidade, que já é essa integração do homem com esse descortinar. Agora, eu sei também que eu, como espírito eterno, eu estou aqui nesse planeta porque eu tenho um objetivo. Qual é o propósito de Deus na minha vida, como criatura, eu como criatura de Deus? Qual é o meu propósito e qual é a minha função nesse planeta que é criado por Deus e que, além de mim, há outros seres vivos, como os animais, os vegetais, os minerais, que vêm seguindo propositalmente a lei na íntegra, porque cada um está se mantendo dentro da sua função, e eu, ser humano com livre-arbítrio, que não sou um ser humano, eu sou uma alma eterna, como é que tenho me conduzido dentro desse contexto? Então, nós falamos que essa relação do homem com Deus, nos textos bíblicos, ficou caracterizada por uma festa de casamento. E essa festa de casamento é interessante porque nos tempos em que Jesus falava, né, e no tempo que eles escreviam, os evangelistas, as festas de casamento, elas duravam muitos dias. Então, imagina que nós estamos aqui vivendo muitos dias nesta terra. E agora, nos últimos anos, não é agora hoje, né? Nos últimos anos, nós estamos participando de um processo de transição planetária. Nós viemos aqui, espíritos eternos, segundo a doutrina espírita e segundo o Evangelho de Jesus, para nos purificarmos, para nos melhorarmos como espíritos eternos, voltando à nossa essência, porque não é solicitado de nenhum espírito que reencarne que ele busque, que ele adquira algo a mais do que ele já tem na sua própria criação. Nós fomos criados pelo bem, pelo amor de Deus, e é nesse amor de Deus e nesse bem que nós temos que nos vincular. Então, nós não precisamos buscar mais nada, é só continuar nesse processo. E aí a gente vem com o ser de mais luz, o espírito mais completo que nós temos, e está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que serve como exemplo para a humanidade, Jesus. Porque Jesus, ele seguiu em linha reta a condição de espírito que segue um processo de elevação, de progressão, diferente de nós. Então, esse espírito, quando ele vem, ele já vem com esse diferencial, seu potencial. Jesus, ele já estava tomando conta disso que seria o planeta Terra há muito tempo antes que esse planeta realmente se efetivasse. Ele fez parte, inclusive, da própria formação, da constituição de partículas, de moléculas, de células, de tudo que há no planeta Terra. Então, é uma condição diferenciada,
Mas Jesus é um espírito eterno, um filho de Deus. Nós somos espíritos eternos, filhos de Deus, criados por Deus. E fomos criados para o amor. Estamos recebendo, então, essa oportunidade, a doutrina espírita nos esclarece. Nós não podemos dizer que não conhecemos a verdade, porque a doutrina é clara quando diz do que nós precisamos. E essa parábola vem trabalhar mais uma vez. Nós precisamos da túnica nupcial para fazer parte dessa festa de bodas, para nos casarmos no sentido de união de alma. Aí a nossa sociedade e a Igreja Católica, inclusive, ela coloca a união das almas tornando um só corpo, uma só carne, né? E a gente fica vendo aquelas freiras usando a aliança porque são casadas com Jesus. E os nossos irmãos evangélicos, também eu tenho amigas evangélicas que são bem participantes das igrejas dela, e elas também falam dessa comunhão com Jesus, que elas são casadas com Jesus. Quer dizer, a ideia a gente acabou absorvendo, a essência, o sentimento é que nós não processamos. E aí, na parábola também diz, ide e convidai. Então, ele não se cansa de mandar os convites, porque no nosso dia a dia, nós estamos recebendo todas as oportunidades que precisamos. Com a pandemia agora, quantas foram as necessidades que foram criadas por nós, seres humanos, em relação à necessidade de estar próximo ao outro. Nós perdemos temporariamente a oportunidade dessas relações mais estreitas, no sentido dos abraços, no sentido das conversas mais próximas, mas ganhamos a grande oportunidade, nesse momento de evolução tecnológica do planeta, de estarmos, por exemplo, agora, convivendo com diversos irmãos de quaisquer religiões, de quaisquer credos, de qualquer país, porque nós estamos vinculados ao YouTube. Então, nesse momento, são almas que estão conectadas. Nós ganhamos isso. Isso é um ganho muito grande para nós, seres humanos, para nós, almas que precisamos entender como é que a gente se conecta, como é que a gente volta a conectar com a nossa essência, que é o amor. São formas que são oferecidas por Deus para que nós possamos caminharmos juntos, imbuídos da necessidade que temos cada um de nós de conquistarmos a nossa felicidade. Porque essa da Terra a gente já viu que a conquista dessa felicidade está diretamente ligada àquela relação de bem que nós temos com os nossos irmãos. E aí nós vamos trazer o exemplo do Chico Xavier, nosso querido irmão, foi um grande exemplo para nós, foi considerado também por uma emissora aí que fez uma pesquisa sobre o maior brasileiro de todos os tempos, o maior brasileiro de todos os tempos, o Chico Xavier. E o Chico Xavier, ele não foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos porque ele era espírita, não. Ele é considerado o maior brasileiro de todos os tempos, foi o público que elegeu, porque ele viveu conectado com o bem, pela sua disposição de fazer o bem, de vivenciar o bem, com humildade, com tolerância e com amor. Esse título, que é para nós humano, gratificante, também tem um peso espiritual muito grande. Porque a gente sabe que uma alma nessa condição de oferecer a sua vida para dar vida a outros seres humanos é uma alma que ama. E ele, em nenhum momento, quando foi dito quantas vezes para ele, daquela vida difícil que ele tinha,
E ele perguntava, inclusive, a resposta dele era uma pergunta: de que dificuldade se está falando aqui? Porque para mim é prazeroso fazer isso que eu faço. Abrir mão da sua própria vida em prol do próximo. É claro que nós, os também convidados, não precisamos mais de abrir mão das nossas vidas. Alguns dos nossos irmãos vêm como modelo e seguem o caminho. E aí nós temos vários nomes, não é só no Espiritismo. Se a gente for falar aqui, nós vamos esquecer de alguns, né? Mas a gente pode citar a Irmã Dulce, a gente pode citar Mahatma Gandhi, a gente pode citar tantos outros nomes que estarão vinculados a esse bem, que estão dando testemunho do bem e que estão vivendo na felicidade. E o que é interessante disso, mais interessante para a gente observar, como é que você sabe que a pessoa, que esse espírito é feliz? Pelo resultado da sua vida. O Chico foi chamado de Chico Amor. E o Chico tinha um sorriso sempre no rosto. E o Chico, a gente nunca viu o Chico com a pele cansada, desgastada. Não fazia parte da vida do Chico isso. Porque o Chico vivia o amor. E o amor por ele mesmo, ele rejuvenesce. Temos o exemplo aqui bem próximo agora, o Divaldo Pereira Franco. Cada vez que a gente vê e ouve o Divaldo, ele acaba de sair de uma cirurgia, 3 dias depois, 4 dias depois, ele está com a gente aqui nas redes, e ele está deslumbrante, ele está renovado, ele está fortalecido. O bem traz o bem representa o inverso de tudo isso que a gente tem visto no nosso planeta. Então, a transição, que é também nossa, não é só do planeta, que é a transformação, que é o vestir essa túnica nupcial, é, antes de mais nada, o autoconhecimento, o trabalho no bem, seguindo a lei de sempre, que Jesus não veio destruir a lei que já estava posta, ele veio fazer cumpri-la. E como ele nos exemplifica com o amor, estamos nós aqui falando do bem, da caridade. Mas a caridade real, a caridade é aquela que nós fazemos conosco mesmo, dando o valor que essa vida tem para cada um de nós, espírito eterno encarnado aqui no planeta. Nós precisamos saber o valor desta vida. Qual é o valor real de estar vivendo hoje no planeta? Qual é o ganho com essa experiência que nós, espíritos eternos, estamos tendo? Mais uma vez, somos todos convidados a estarmos na festa para o retorno ao nosso Pai Criador. O planeta está seguindo seu curso normal. E ele, logo, logo, será um planeta regenerado. Quais os espíritos que estarão vestindo a túnica e que permanecerão aqui nessa atmosfera? E aí sim, aí a gente vai entender por que a parábola traz o atar as mãos e os pés e jogar nas trevas exteriores. Porque nós, aqueles de nós que conseguirmos estar vestido com a túnica, está preparado interiormente, o perispírito em condição de adentrar esse novo momento, vamos permanecer. E aqueles de nós que não conseguimos nos preparar, que no nosso perispírito ainda temos as marcas do orgulho, da vaidade, da desesperança, do desamor, não conseguimos, apesar de todos os ensinamentos, de todos esses irmãos que vieram e que são, que estão e que são exemplos para nós, dos ensinamentos do Mestre Jesus, nosso irmão maior, mudar o nosso curso de entendimento e a nossa ação
Porque o momento requer ação. O conhecimento, ele já chegou. O conhecimento nós temos desde sempre, porque sempre foi dado à humanidade o conhecimento do que é certo e do que é errado, do bem e do mal, e os resultados de quando a gente opta pelo bem e de quando a gente opta pelo mal. Então, esse planto, esse amarrar, atar mãos e pés e jogar nas terras exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, nós já conhecemos. Porque nós já somos espíritos que viemos de outros planetas, que viemos para cá, e aí o Emmanuel conta para nós direitinho, né? No livro A Caminho da Luz, como é que foi a chegada dos povos aqui na Terra, advindos, né? De outros lugares, inclusive os espíritos que vieram de Capela. Agora nós estamos passando pelo mesmo processo. Então, quantos espíritos chegaram aqui? Quantos vieram para cá, primeiramente, e que vão conseguir permanecer? Quantos permanecerão na faixa vibratória do egoísmo, do orgulho e da vaidade, fazendo com que permaneçam também imundos, que nós vamos conviver com o desamor, com a desonestidade, com o egoísmo, com a vaidade, com o orgulho, porque é próprio de nós, almas que não nos trabalhamos ainda interiormente e não modificamos a nossa vibração mental, para que nós também modifiquemos o nosso perispírito. Porque quando nós estamos desprovidos do corpo físico, e isso acontece todos os dias quando nós dormimos, nós somos identificados pela luz, pela energia, pela cor da aura. E nós nos conectamos com os irmãos que vibram igual a nós. É assim que nós estamos aqui no planeta. Então, ninguém quer ir para outro lugar. Mas ninguém está fazendo muita coisa para ficar. Porque o que a gente precisa fazer é levar a sério o que está no manual, que é o Evangelho de Jesus. E para nós que somos kardecistas, que estamos na doutrina dos espíritos, nós ainda temos um passo a passo, além das obras básicas de Kardec, que nos permitem. Por isso que a gente fala, lê o Livro dos Espíritos, olha a recomendação lá de Joana de Ângeles para o Divaldo Pereira Franco, lê o Livro dos Espíritos, lê o Livro dos Espíritos. Depois de muito tempo, estuda o Livro dos Espíritos o resto da vida. Aí a gente não entende por que a doutrina espírita tem curso de formação. Por que se estuda, tem um estudo sistemático da doutrina espírita? Por que nós precisamos de ouvir palestras públicas? Por que nós precisamos trabalhar em nós, fazermos o atendimento aos nossos irmãos? Por que nós precisamos ainda de estar vinculados à distribuição de sopa, à cesta básica, a bazares? Porque nós estamos seguindo um passo a passo por orientação divina e por excesso de bondade divina, porque nós somos filhos de Deus, dos mentores que investiram na nossa reencarnação para que nós consigamos vencer o nosso processo. É cada um individualmente, mas é também no coletivo. Nós estamos no mesmo barco. Agora, como também está numa passagem bíblica, e é Mateus também que retrata Jesus no barco, quem entrou primeiro nesse barco foi Jesus. Depois os discípulos entraram. E quando começa a tempestade que nós estamos vivendo agora, que Jesus estava dormindo, achavam os discípulos, Jesus levanta tranquilamente
e faz com que a revolta do mar cesse. O desespero das águas e o desespero humano, literalmente naquele momento dos discípulos achando que iam morrer, Jesus simplesmente dá a ordem do coração, a ordem do amor. Porque quem fez o mar ficar revolto não foi Jesus. Somos nós, com os nossos pensamentos. Somos nós, com o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a pretensão de sermos melhores uns com os outros. Essas energias se conectam, viram vibrações intensas, tomam força por causa da quantidade sobre o planeta e nós causamos as tempestades. Mas quem está nesse barco e quem entrou primeiro nele foi Jesus. E ele disse que nunca ia abandonar. E ele manda o Consolador prometido. E nós estamos com todas as oportunidades, queridos irmãos, nessa doutrina abençoada, com o Evangelho de Jesus. A doutrina dos Espíritos é o cristianismo redivivo. E reviver o cristianismo é ser um cristão. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ser um cristão e ser um espírita são a mesma coisa. Porque basta para nós adquirirmos virtudes. E as virtudes, elas são uma conquista. Elas são uma conquista. Porque nós já temos na essência todas as virtudes. Nós somos filhos de Deus, criados pelo bem. Queridos irmãos, essa é a mensagem que a gente traz na noite de hoje. Essa parábola é uma parábola que, se nós ficarmos estudando o resto da vida, como as demais parábolas, né? Mas essas que causam um pouco de intriga no nosso pensamento, na nossa razão, é necessário que a gente estude mais vezes e que a gente recorra às informações dos nossos irmãos estudiosos que estão indo buscar nas fontes. Nós temos vários irmãos que fazem um trabalho agora através das redes sociais. Nós temos como fazer estudos constantes. Se a gente quiser todos os dias criar um padrão de estudo dentro dos textos bíblicos, nós vamos ter irmãos comprometidos com a causa e que estão com disposição e têm uma conexão, portanto, espiritual muito mais afinada com os espíritos de luz que sempre estão trazendo para nós o reforço das energias de que nós carecemos. Quando a gente faz esses estudos, a gente vê que aqueles grupos unidos pelo mesmo propósito, com aquelas mentes vibrando naquele momento, eles se fortalecem e as ideias fluem e o Evangelho vai se transformando no livro da nossa vida. E a gente vai encaixando tudo o que há em todos os dias da nossa vida dentro desse Evangelho de Jesus. E é só ir todos os dias, como Santo Agostinho nos fala no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo a nossa análise diária dos nossos comportamentos, das nossas ações. E aos poucos, deixando para trás o homem velho, se transformando num homem novo, renovado, num espírito eterno de luz, que seremos todos um dia. Muito obrigada, que as bênçãos de Deus sejam com todos. E eu não sei se a gente vai ter perguntas aí, mas se estiverem, a gente está aqui à disposição. Se a gente, porventura, não souber, a gente vai dizer isso e vamos fazer o estudo e depois nós enviamos a resposta para quem quer que tenha feito a pergunta. Muito obrigada, meus queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre.
Deixa eu Sim, fazer só uma observação. A gente fala, né, desse aprendizado e Emmanuel é considerado o maior intérprete do Evangelho de Jesus. E as obras de Emmanuel estão à nossa disposição, trazidas pelo nosso irmão Chico. Então, nas obras de Emmanuel, ele explica a miúde todo o processo. Nós precisamos ler essas obras. Hoje, existem vários irmãos nossos que estão trabalhando essas obras, dando cursos dessas obras online. Então, pedir para que nós estejamos atentos a essa oportunidade. A informação ela vai chegar, mas ela vai bater tanto que é aquela história da água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. É a insistência que vai permitir que nós mudemos o rumo das nossas existências. Então, não vamos desistir, vamos aproveitar essas oportunidades. O Haroldo Dutra tem uma palestra sobre essa parábola de há 3 anos atrás, que é fantástica. Ele traz, porque o Haroldo é muito especial nesse movimento, no sentido do estudo que ele faz do próprio texto original, né, dos estudos aproximados. Então, ele traz com riqueza de detalhes sobre essa parábola. E é uma parábola de menos de uma hora, é uma palestra de menos de uma hora. Quer dizer, você revê, você anota, você vai e volta. O Saulo César é outro. A FEB tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mesa redonda, com várias cabeças pensantes ali, unidos nesse propósito de esclarecimento. Nós estamos tendo um curso, o Evangelho Redivivo, alguns de nós da CREDES estamos fazendo esse curso, fantástico. Nós estamos estudando agora sobre Sócrates. Eu tenho formação em filosofia, já estudei sobre Sócrates na academia, só que não tem nada a ver com aquilo que eu estudei lá. E aí o que a gente vai ver, por quê? Porque ele é um precursor da doutrina espírita. Está lá no Evangelho, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas vezes a gente já passou por essa introdução? Então, vamos nos movimentar intelectualmente, mas vamos nos movimentar no coração, na emoção. Porque a evolução, essa conexão nossa com o Criador, é de dentro para fora. A chave está dentro de nós. E agradecer, viu, Fred? Agradecer imensamente a oportunidade, porque sempre que a gente fala, é uma oportunidade de estudo. E quando a gente fala, os ouvidos que estão mais próximos são os nossos. Então, a gente acaba ouvindo muita coisa que a gente ainda não tinha se dado conta. Eu agradeço imensamente aos irmãos pelo carinho e a oportunidade